Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso grupo de redação, mais um tema, mais um assunto, mais um eixo temático de discussão. Tema da semana, impactos da biopirataria no Brasil. Leitura novamente do tema com muita atenção, palavra por palavra, impactos da biopirataria no Brasil. Esse é o tema da semana, né? Textos motivadores, como sempre, o texto 1, o texto 2, o texto 3, o texto 4, né, encaminhando aqui a proposta de redação, como sempre, pegar nossa caneta amarela, sublinhar, riscar, marcar, né, analisar cada uma dessas palavras buscando, né, sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, os nossos elementos de retomada para cada uma dessas palavras. Então, impactos da biopirataria no Brasil. Primeira coisa que vocês vão fazer quando pegarem a prova do Enem, né, no primeiro dia de prova de redação, é abrir a proposta de redação e fazer essa leitura de forma muito clara de cada uma dessas palavras. Em geral, novamente, repetindo, eu tenho 3 questões no comando de redação. É a minha indicação argumentativa, aqui a indicação argumentativa é sobre impactos, ou seja, ao longo da redação vocês têm que falar sobre os impactos, né, do eixo central de comando de redação. O eixo central de comando de redação é a biopirataria, e aqui a gente tem uma localização geográfica, nesse caso não uma localização temporal, né, poderia ser colocado aqui, por exemplo, né, impactos da biopirataria no Brasil na contemporaneidade, né, então Brasil e contemporaneidade seriam as duas localizações, geográfica e temporal, mas aqui nesse comando, somente geográfico, certo? Vamos para a leitura do nosso texto 1. Né? Como eu disse, essa é uma aula sobre um tema, mas também é uma aula sobre um assunto, que é também uma aula sobre um eixo temático, né? O tema é os impactos da biopirataria no Brasil, o assunto é biopirataria, o eixo temático meio ambiente, né? Poderia classificar dessa forma. E essa aula é importante por alguns motivos. Um deles é que meio ambiente no Brasil é um tema fundamental, por diversos motivos que a gente vai ver ao longo da aula, e também, além desse motivo, né, a ver com o nosso país, tem uma outra questão, que é o eixo temático meio ambiente não apareceu nos últimos anos de uma redação ainda, tá? É um tema importante, como eu disse, fundamental, né, característico do Brasil e não apareceu nos últimos anos. Então, há uma possibilidade sempre de cair um eixo temático, né, de cair um assunto, de cair um tema meio ambiente, beleza? Teria uma terceira questão que vocês vão ver já pelos textos motivadores, que a questão do meio ambiente sempre está na pauta de notícias, por um motivo ou por outro, uma vez que é um tema muito importante, né, uma vez que é um tema que nunca nos últimos Enems, não restringindo aqui a discussão em relação ao Enem, né, mas só fazendo esse viés, porque é a nossa prova de foco. Mas o tema meio ambiente sempre aparece nos noticiários, na mídia, e, especificamente, em relação ao governo federal, a gente vai ver duas matérias que talvez indiquem alguma importância desse tema para o governo federal, né? O Brasil é um país muito um grande número de recursos naturais, incluindo recursos hídricos, recursos minerais, recursos animais e recursos vegetais, né? Esse país também possui vários biomas, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Mata dos Cocais, entre outros. Entretanto, aquele bioma que desperta mais curiosidade e atenção de todos é a floresta amazônica. Essa floresta abrange aproximadamente 49% do território nacional, possui uma imensa variedade de espécies animais e vegetais, despertando grandes interesses internacionais. Aqui, quando a gente faz a leitura de grandes interesses internacionais, já encaminha um pouco, né, o nosso tema de redação, que é biopirataria. Por sua importância econômica bastante reconhecida, né? Essa relevância financeira da floresta parte do interesse de empresas em utilizar, de forma ilegal, a matéria genética, na verdade, o material genético ou a matéria genética, né, presente na Amazônia para o desenvolvimento de produtos como medicamento, cosméticos, gêneros alimentícios, entre outros. Então, esse início de notícia, publicada aí pela Conjur, né, em 2012, então é uma matéria de um tempinho atrás, né? Observe, então, que o interesse de estrangeiros nos recursos naturais brasileiros não se restringe aos tempos atuais, tá? Faz-se presente ao longo da história brasileira, e isso a gente vai ver na aula,
algumas questões históricas em relação a esse tema, que poderiam ser utilizadas como estratégias introdutivas, como estratégias argumentativas no texto, né? Como sempre, é importante ter repertório no texto, desde que ele seja legitimado, pertinente e produtivo, né? A biopirataria caracteriza, então, o que é biopirataria, né, segundo a matéria? É a retirada e utilização ilegal de recursos naturais ou de conhecimentos tradicionais, sem devido pagamento e reconhecimento, né? Então, não só recursos, né, pessoal? A questão dos conhecimentos. A gente vai dividir na aula, como eu disse, quatro questões aí de biopirataria, não somente a questão do recurso natural. Vamos para o texto 2, tá? O texto 2 aqui é uma notícia do G1 bastante completa, tem vários dados, lá trouxe alguns para a nossa aula de hoje. Considerada a terceira maior atividade ilícita, depois de armas e drogas. Olhem que dado interessante. Léo, poderia utilizar isso como uma estratégia argumentativa? Poderia. Poderia utilizar isso como uma estratégia introdutiva? Léo, poderia. O tráfico de animais movimenta pelo menos 10 bilhões por ano no Brasil, e é do Brasil, então, grande parte das espécies retiradas. De acordo com o coordenador da rede Rentas, tá, pessoal? Essa rede aqui é bastante interessante, tem uma pesquisa que nós vamos ver na aula também interessante. Então, aí é uma rede, então, a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Se é um tema como biopirataria, Rentas poderia ser utilizado, né? Os países com maior variedade de espécies animais são os preferidos pelas quadrilhas e organizações criminosas, tanto para exportação quanto para o comércio nacional. Grande parte dos animais capturados ilegalmente são vendidos aqui no país, mas outra parte considerável abastece os mercados internacionais. Então, importante salientar que não é somente, né, um comércio internacional, tá? Há também um comércio nacional no Brasil em relação a esse tráfico de animais silvestres, certo? A preocupação não é em vão, tá? Zoonoses, como febre amarela, hepatite A, malária, tuberculose, raiva e toxoplasmose. Esse texto 2 é importante porque, além dele citar um dado, né, de movimentação econômica, além de ele citar um dado de um comércio interno, além de ele mencionar um dado de zoonose, ou seja, a questão de problemas sanitários, né, ele fala sobre, né, a frase final fecha, como o tráfico, né, de animais silvestres ameaça a sobrevivência dos ecossistemas. Então, digamos que eu tenho 4 pontos aqui só nesse texto 2. Essas leituras, né, de forma atenta a cada um dos parágrafos, a cada um dos períodos, né, possibilita que vocês tenham uma possibilidade de argumentar bastante, né, só na leitura dos textos motivadores. Então, aqui, a questão econômica, né, a questão de um comércio interno, né, a questão de doenças e a questão aí de ameaça a ecossistemas, só nesses textos 2. Quando a gente faz aquele quadro resumo, nós no fim da aula, né, Léo? Quadro resumo de tópicos abordados na aula, né, de estratégias argumentativas, de possibilidades de argumento. Aqui já tem 4, nesse texto 2, certo? Vamos ao texto 3. Aqui é um texto um pouco mais longo, mas só para vocês verem como isso aparece, por exemplo, num site como do Ministério do Meio Ambiente, tá? Isso aqui é uma notícia super recente, que fala sobre um programa chamado Programa Floresta Mais, tá? Que diz basicamente assim, né? O Ministério do Meio Ambiente instituiu nessa sexta-feira o programa Floresta Mais. A iniciativa tem o objetivo de valorizar as ações de preservação da floresta nativa brasileira. Léo, eu não concordo com isso. Calma, só vamos fazer a leitura da matéria, não estou discutindo isso aqui, tá? A gente está discutindo a matéria agora. O projeto inicial vai ser realizado na Amazônia Legal e serão destinados mais de 500 milhões para atividades que melhorem, conservem e recuperem a natureza. O programa é destinado a pessoas físicas ou jurídicas. Então, ele é um programa, tá? Que visa, então, valorizar a floresta nativa brasileira. O que diz esse programa, tá? Destinado, então, a pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, grupo familiar ou comunitário, que de forma direta ou por meio de terceiros executam as atividades de serviços ambientais em áreas mantidas com cobertura de vegetação nativa ou sujeitas à sua recuperação. Poderão ser reconhecidas e beneficiadas em todo o território nacional diversas categorias fundiárias, sejam elas privadas, de preservação permanente ou de uso restrito, assentamentos, terras indígenas, unidades
de conservação, desde que tenham atividades de proteção e conservação de recursos naturais. Serão 560 milhões de hectares de floresta nativa no território brasileiro. A área é maior que todos os países da União Europeia. O Brasil possui o maior patrimônio da biodiversidade do mundo e tem potencial para se tornar um dos protagonistas mundiais de uma nova economia verde. Percebam o tom da matéria? Vocês perceberam? Não, por que tu diz isso? Penso eu, será que não poderia ser uma abordagem de redação essa, assim, a questão da biodiversidade brasileira, a questão de uma economia verde, a questão como lidar com todas essas questões, como o governo federal pensa isso, como vocês, alunos, pensam isso? Por isso que eu trouxe essa matéria do Ministério do Ambiente, por isso que estamos discutindo esse tema, esse assunto, esse eixo temático na aula de hoje. O governo federal atua de forma também estrutural no mercado voluntário de serviços ambientais com estabelecimento de critérios para dar credibilidade e segurança jurídica aos projetos para recompensa de quem protege os recursos naturais. Os próximos passos são a formalização de uma atividade econômica, a definição da metodologia, valoração e validação do reconhecimento de serviços ambientais, a criação do Cadastro Nacional de Serviços Ambientais e a regulamentação do pagamento por serviços ambientais, previsto no Código Florestal. São considerados serviços ambientais atividades de monitoramento, vigilância, combate a incêndio, pesquisa, plantio de árvores, inventário ambiental e sistemas agroflorestais que tragam resultados efetivos e relevantes para a melhoria, a conservação e a proteção da vegetação nativa. Essas ações trazem uma série de benefícios, com a conservação da biodiversidade, a proteção do solo e das águas e a regulação do clima e créditos de carbono. É uma matéria um pouco mais densa, um texto um pouco maior, mas botei de propósito aqui para analisarmos como, né, o governo federal aborda esse tema, por exemplo. Né? Isso está dito no site do governo do Brasil, ali na parte do Ministério do Ambiente, na parte de notícias. Tá? Sempre a referência está aqui embaixo. Né? Certo? Uma série de questões abordadas nesse texto. Né? Não, mas o tema é biopirataria. Né? Aqui no final, ele coloca assim, uma série de benefícios com a conservação da biodiversidade, a proteção do solo e das águas, a regulação do clima e créditos de carbono. Não é bem biopirataria isso, né? Mas aqui tem questão da biodiversidade, não é especificamente a questão de biopirataria como tema, mas entra na questão de assunto e eixo temático. O meio ambiente é algo muito complicado, muito complexo, tem uma série de relações, né? Então não dá para desprezar isso. Texto 4, para fecharmos aqui, também é um texto que fala da questão governamental, numa fala do presidente Jair Bolsonaro, do discurso dado aí sobre a convenção, né, convenção sobre a diversidade biológica, a gente vai tratar isso na aula daqui a pouco. Então vamos ler a matéria. Novo marco global da biodiversidade, um novo marco global da biodiversidade será adotado durante a 15ª Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica, COP15, tá? Que será realizada em maio de 2021 na China. O evento, obviamente, foi adiado por motivos de Covid-19. Para Bolsonaro, é preciso que todos os países renovem, prestem atenção aqui, renovem o compromisso com as negociações no âmbito da convenção. Abre aspas. Reconhecendo que Estados-membros possuem responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Recordo que a Convenção sobre Diversidade Biológica, a partir de agora, queridos e queridas que assistem à aula, eu vou chamar Convenção sobre Diversidade Biológica de CDB, tá? CDB para ficar mais prático. Consagra o direito soberano dos estados de explorar seus recursos naturais, em conformidade com suas políticas ambientais. E é exatamente isso que pretendemos fazer com a enorme riqueza que existe no território brasileiro. Entendendo a pegada da matéria, assim como a outra também, isso poderia ser abordado num tema de redação. Por isso, repetindo, trago esse tema para discutirmos. E a gente vai falar sobre biopirataria, a gente está falando sobre uma riqueza, né, de fauna, de flora, de conhecimentos populacionais e de um conhecimento aí de um caráter genético, né, no repertório de material genético brasileiro. O presidente destacou ainda as ações do governo federal na proteção dos recursos naturais. Então, a proteção dos recursos naturais também aí é a questão de impedir a biopirataria, né?
e as conquistas ambientais alcançadas no Brasil, e diz que a exploração racional e sustentável dos recursos, né, a gente já falou numa outra aula sobre a questão do consumo, né, dos recursos presentes no território brasileiro, em prol da nossa sociedade, abre aspas, é uma prioridade do governo. Para ele, é preciso combinar a sustentabilidade com o desenvolvimento e a preservação ambiental com a inovação econômica. Temos a obrigação de preservar nossos biomas e, ao mesmo tempo, precisamos enfrentar as diversidades sociais complexas, como o desemprego e a pobreza, além de buscar garantir a segurança alimentar do nosso povo. Léo, tá bem, tu trouxe aqui nos outros dois textos, no 4 e no 3, uma notícia governamental. Você está dizendo que a redação será escolhida por Bolsonaro neste ano de 2020? Não estou dizendo isso. Mas eu não sei até que ponto há alguma influência, né? Então, o objetivo aqui é trabalhar nos temas que estão na mídia, mas vocês sabem, eu já tenho uma opinião sobre isso, é importante nos prepararmos para qualquer tema, porque eu não sei o quanto esse tema vai ser influenciado por questões atuais, né? Mas entra naquele jogo de palpites de redação Enem, um palpite é bastante abrangente, é esse. Então, texto 1, repetindo, texto 2, texto 3, texto 4, certo? Vamos avançar? Vamos avançar? Buscando sinônimos, antônimos, hiperônimos e prônimos, frases semelhantes a elementos retomados do nosso comando de redação. Aqui foi um pouco mais sucinto, mas esse é um exercício que vocês devem fazer, né? Pegando o comando e buscando essas palavras-chave, certo? Então, impactos, efeitos, consequência, repercussão, resultado, influência, impactação, embate, no singular ou no plural, tá? Não se importa tanto com a concordância aqui. Biopirataria, furto, roubo, exportação, importação, a ilegalidade, o adquirir, né, um material aí de recursos naturais. Brasil, brasileiro, nacional, estado, pátria, nação brasileira, brasileiro, brasílico, esse é clássico nas aulas. Então, novamente, discussões necessárias. Se o tema é aberto ou é fechado, como eu disse, eu estou discutindo o tema biopirataria, os impactos da biopirataria no Brasil, vamos discutir alguns ao longo da aula, mas eu estou falando também de um assunto que é a biopirataria, mas estou falando de um eixo temático que é meio ambiente, então vocês já entenderam o nosso tripé, não só um tripé de comando de redação, não só um tripé aí de abordagem de tema, né, assunto e eixo temático, e não só um tripé também na competência 2, quando fala de um repertório sociocultural pertinente, produtivo e legitimado. Pertinente ao tema, legitimado baseado em alguma área do conhecimento, e produtivo é como você relaciona essas informações para executar o texto dissertativo argumentativo, né? A questão do tipo de desenvolvimento não precisa ficar tão tempo, a gente já viu em várias aulas isso, causa e consequência. A área sub-área e o confronto argumentativo são 4 eixos principais, eu diria, de tipos de desenvolvimento, né? Léo, o que é biopirataria? Né? Esse é um exercício que é válido para qualquer tema, né, pessoal? Qualquer tema de redação vocês podem conceituar, e essa é uma estratégia introdutiva, né? É uma estratégia introdutiva iniciar uma redação fazendo uma conceituação, né? Então, é uma possibilidade. Então, ali, ó, sobre a importância da leitura dos textos motivadores, coletânea e textos motivadores repetido. O que eu estou dizendo aqui, tá? Muitas vezes, quando a gente faz a leitura de um comando de redação, a gente fica perdido, né? A gente fica perdido, porque entra justamente nessa distinção entre tema, assunto e eixo temático. Léo, para qual caminho eu vou? Muitas vezes o texto motivador vai indicar o caminho que você deve seguir, tá? Então, o texto motivador, ainda que, como eu digo para vocês, evitar buscar um dado e citar aquele dado do texto motivador no texto de vocês, não fazer isso, mas, como eu fiz ali no exemplo, buscar pontos de argumentação e aí sim, trazer o repertório para esses pontos, tá? E não copiar e colar. Lembrando sempre, a cópia de qualquer coisa de um texto motivador é considerado, né, a cópia por si só ela é considerada uma linha anulada, né? Certo? Ali, né, textos motivadores, coletânea, textos de apoio, né? Constituição de 88, o que diz sobre esse tema, né? É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, ó. O artigo 23 da nossa Constituição Federal, pessoal, e o artigo 225, né? Olha lá, o item 6 e o item 7, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma das suas formas,
preservar as florestas, a fauna e a flora, principalmente o 7 aqui, né? Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde e à qualidade de vida, onde seu poder público é a coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso aqui entra bem no conceito de sustentabilidade, né? Que é justamente isso, preservar para futuras gerações. Então, o artigo 23 e o artigo 225, principalmente o 225, porque ele é bem geral em relação ao meio ambiente, e aqui biopirataria encaixaria muito bem também o artigo 23, né, em relação a preservar florestas, a fauna e a flora, certo? O que é biopirataria, então? Já dizia lá no texto motivador, né, o que era isso no final do texto motivador 1, mas vamos repetir aqui. A biopirataria consiste na exploração, na manipulação e apropriação ilegal de espécies da fauna, flora, material genético e de conhecimentos. Então, são 4 itens aqui das populações tradicionais de uma nação para exploração comercial e outra, sem o devido pagamento de uma patente. Há diversas formas de definir biopirataria. Essa aqui é uma das formas, apareceu no Estadão esse ano. Essa é uma das formas, tá? Então, ali, ó, questão de conhecimento das populações tradicionais de uma nação para a exploração comercial de outra. Esse item em relação aos conhecimentos, né? Além desse, material genético, além desse, flora, e além desse, fauna, né? Para Vandana Shiva, autora do livro Biopirataria, vamos usar mais alguns conceitos sobre o que é biopirataria, tá? Pode ser entendida como a pilhagem da natureza e do conhecimento, tá? Segundo ela, o movimento de apropriação é semelhante ao saque de recursos naturais realizados no Brasil na época do descobrimento. É o modo atual de colonização. Aqui entra a questão do repertório sociocultural em relação ao contexto histórico, né? Vocês podem utilizar isso. Aqui já seria uma opção, né? Vocês podem fazer um recorte histórico, falar desde o descobrimento, né? Passar todas as fases, Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, é uma opção, né? As corporações vão para o terceiro mundo e descobrem com que objetivos as comunidades usam a biodiversidade. A questão do uso pelas comunidades locais poderia ser utilizado também. Se apropriam desses conhecimentos e depois alegam que inventaram algo que, na verdade, era utilizado há muito tempo. Tá? Então, mais aí um conceito de biopirataria, né? Qual é a origem desse termo, né, biopirataria? Ele foi usado pela primeira vez por uma ONG ambientalista chamada RAF, hoje chamada de ETC Group, criado, né, com qual objetivo, né? Esse termo aí, ó, para denunciar práticas em que os recursos das florestas e o conhecimento indígena estavam sendo patenteados por empresas multinacionais e instituições científicas. A gente vai ver alguns exemplos que alguns itens brasileiros foram patenteados por empresas estrangeiras, né? Em tais casos, as comunidades que durante séculos utilizaram esses recursos e geraram esses conhecimentos não participam dos lucros. Assim, a biodiversidade deixa de ser um bem comum local e se transforma em propriedade privada. Então, isso aí é a definição, né, de biopirataria em relação a esse termo aqui. Alguma extensão desse termo, né, que é biogrilagem, tá, um termo um pouco mais recente aí, que é especificamente sobre remédios, chás e curativos, né, pessoal? Então, a biopirataria não é apenas o contrabando de diversas formas de vida da flora e da fauna, mas principalmente aí da apropriação e monopolização dos conhecimentos das populações tradicionais, né? É claro, aqui falando principalmente dos indígenas, né? Os indígenas e como eles utilizavam essas questões de matéria-prima e o que foi feito com essas matérias-primas. Isso seria uma abordagem também de estratégia introdutiva, por exemplo, ou de algum tipo de estratégia argumentativa. Geralmente, quando eu falo estratégia argumentativa, vocês percebem que eu também falo estratégia introdutiva, porque é bastante semelhante, porque necessita de um repertório, né, um repertório sociocultural. Aí. A gente precisa ter um repertório onde vocês podem começar definindo algo como a definição do termo biopirataria que eu estou citando aqui. Eu já comecei a redação citando o tema e falando com as minhas palavras. E isso não me impediu de tirar mais de 900 de forma tranquila ali. Então, né, às vezes o aluno coloca muita pressão sobre a necessidade do repertório já de saída de um texto. Talvez não tenha um repertório específico para esse tema, tudo bem. Faz uma introdução um pouco mais simples e deixa o teu repertório para a estratégia argumentativa, né? Então, são 4 itens, tá? Fauna,
flora, material genético e conhecimentos. A gente vai focar no item 1, que é fauna, certo? Combinado? Mas eu falarei um pouco sobre flora também. Material genético e conhecimentos, a gente já teve uma aula sobre a questão aí do desenvolvimento científico em relação ao material genético. Conhecimentos, de certa forma, eu já falei aqui um pouco também sobre a questão da biogrilagem, por exemplo, né, em relação a remédios, chás e alguns medicamentos naturais aí, né? Certo? Em relação à CDB, né, aquela convenção mencionada no texto motivador que eu falei para vocês, ela foi uma convenção estabelecida sobre a ECO 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Hoje, ainda é o principal fórum mundial para questões ambientais. Então, por isso, a importância de citar isso aqui. Se cair uma questão ambiental, vocês poderiam citar a questão da ECO 92 e quais são os avanços nos últimos anos. Ou não, entrar na questão do confronto argumentativo, avanço ou retrocesso. Ou, né? ECO 92, Léo, então você está dizendo que em 2022 vai fazer 20 anos, então vai cair, né, Léo, em 2022 o tema da ECO 92? Resposta, não sei, tá? Mas pouco importa, a gente tem que discutir o tema. E, em geral, se vocês pegarem os últimos anos, não tem uma data específica, né? Bom, completou, então vai cair esse tema. Assim como na prova. Não tem um padrão em relação a isso. Diferentemente de alguns outros vestibulares mais tradicionais que tem um pouco isso, né? A convenção está estruturada sobre 3 bases principais, tá? Léo, quais são as 3 bases dessa CDB? A conservação da diversidade biológica, o uso sustentado da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos energéticos, e que se refere à biodiversidade em 3 níveis: ecossistemas, espécies e recursos energéticos. Tá? Então, tem 3 bases principais, 3 níveis aí da convenção, tá? Ainda, tá? Essa CDB, ela tem 42 artigos, óbvio que eu não trouxe os 42 artigos aqui, mas o que está dito lá é isso aqui: respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais. Isso não foi dito esse ano. Isso foi dito nesse ano, 92. Então faz muito tempo isso. Né? Que populações indígenas, com estilos de vida tradicionais relevantes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, bem como encorajar a repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse reconhecimento, inovações e práticas. Então, isso aqui justamente está na Convenção sobre Diversidade Biológica, e não é de agora. Né? Eu falei sobre biopirataria, mas é inevitável não falar sobre biodiversidade. Né? Segundo a mesma convenção, o que é biodiversidade? Biodiversidade, né? Biovida, diversidade, então seria uma diversidade de vida, Léo, a variabilidade de organismos vivos, né, de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos, outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade de espécies, entre espécies e de ecossistemas, tá? Basicamente, então, o sinônimo aí de diversidade biológica, tá? Para biodiversidade. Contempla tanto a diversidade encontrada nos ecossistemas naturais, como naqueles com interferência humana, ou antrópicos, tá? Então, essa definição aí está no site do Meio Ambiente sobre o que é biodiversidade, então, diversidade biológica, né? Um outro termo, né, além da biodiversidade, um outro tema que eu trouxe é biotecnologia. Atenção, biopirataria, biodiversidade e biotecnologia. A biotecnologia, biosvida, tecnologia da vida, compreende a manipulação de micro-organismos, plantas e animais, né, com vistas à obtenção de processos e produtos de interesse para a sociedade. Então, é essa manipulação, né? E a sua consequente cobiça por material genético tem estimulado uma prática conhecida por biopirataria. Então, essa aqui é uma matéria, né, é uma definição do Ministério do Meio Ambiente com um pedaço aí de uma matéria do Estadão, tá? Então, o que dizia nessa matéria do Estadão em relação à cobiça do material genético, né? Consiste em usurpar o patrimônio genético de nações ricas em biodiversidade, como o Brasil, de maneira a se patentear invenções baseadas nesse material,
ou em conhecimentos tradicionais associados ao manejo da biodiversidade. Ou seja, ainda que a nossa aula seja sobre biopirataria, vocês percebam a importância de eu citar o que é uma biodiversidade e a importância de citar o que é biotecnologia. Uma vez que biotecnologia está ligado na biodiversidade com aquele item de cobiça por material genético, né? Fauna, flora, material genético, conhecimentos populacionais, conhecimentos tradicionais, que também está citado aqui nessa matéria do Estadão de 2020. Certo? Léo, o Brasil é muito biodiverso, né? Tem muita biodiversidade, tem muita diversidade biológica. Sim, como dizia lá no texto motivador, né, pelo próprio governo federal. O RENCTAS, né, como eu disse também lá no texto motivador, vai ser utilizado como repertório para a nossa aula. Então, assim, o Brasil é bastante diverso em relação aos seus recursos naturais, né? Não vou ler cada item desse, mas né, olhem para a tela e vocês vão verificar a quantidade de biodiversidade no Brasil, né, que ele fala bastante de fauna, em relação ali a aves, ocupando a terceira posição, répteis ocupando a quarta posição, primeiro lugar de anfíbios, questão da diversidade de mamíferos no mundo e espécies marinhas, né, ocupando aí a primeira posição, número total de espécies, então, é só mencionando aqui a importância da biodiversidade no Brasil. Principalmente peixes e aves, né, aparecem como peixes em primeiro lugar, depois a questão de espécies de aves, depois né, anfíbios, depois répteis, depois mamíferos. Então, bastante de biodiversidade no Brasil, né. Ainda, olha só que interessante, se coloca 46 mil espécies da flora, olha só. Essa é uma riqueza tão vasta que, se colocada ao lado do gráfico, seria mais de 10 vezes o tamanho da barra correspondente à dos peixes, né. Então, enquanto peixes tem 4.388, a gente tem mais de 10 vezes a questão da flora em quantidade no Brasil. Então, biodiversidade bastante grande. Apesar de toda essa abundância, aparente abundância, tá? Esta normalmente se encontra com números populacionais relativamente pequenos e associadas a expressivos endemismos. O que é endemismo? Uma população característica de um determinado local, né? Endêmico. Isso significa a palavra endêmico, que a torna frágil perante aos impactos de desmatamento da caça. Aqui, então, a nossa aula fala sobre impactos no tema, né? Então, aqui já está um impacto aí da biopirataria, né? O impacto de questões ambientais em relação à biopirataria, desmatamento e caça. Caça, obviamente, direto, e desmatamento não deve ser direto também, né? Após a perda do habitat, a caça para a subsistência e o comércio é a segunda maior causa de ameaça à fauna silvestre brasileira. Então, após a perda de habitat, em primeiro lugar, então a perda de habitat, depois a caça para subsistência e comércio. Subsistência e comércio é a segunda maior ameaça à fauna brasileira. Atualmente, o comércio ilegal de vida silvestre, que inclui a fauna e seus produtos, movimenta aí de 10 a 20 bilhões de dólares por ano. Isso aqui é mais ou menos um dado padrão aí, tá? Então, é um mercado bastante grande, né? Eu trouxe aqui um glossário, só como título de curiosidade também, no Ministério do Meio Ambiente. Olha a quantidade de termos que aparecem quando a gente fala de meio ambiente, né? Preservação ambiental, agrobiodiversidade, biota, né, que seria o conjunto aí da fauna e da flora, conservação ambiental, conservação no farm, desenvolvimento sustentáveis, ecossistema, educação ambiental, extrativismo, fauna, flora, né? Fauna, então, conjunto de espécies de animais, né? Flora é o conjunto de espécies de plantas, habitat, que é um ambiente favorável para o desenvolvimento desses animais e vegetais, hotspots de biodiversidade, ó. O que é esses hotspots de biodiversidade? São regiões de riquezas biológicas que estão ameaçadas. Então, no mundo, há diversos hotspots de biodiversidade, né? Então, só um pequeno glossário de termos no meio ambiente que poderia aparecer numa redação ou outra, né? Não, alguns filmes numa temática como essa. Eu acho que os dois principais seria a Rio, né, que fala a Ararinha Azul ali, né? O Tainá também, um outro filme, né, brasileiro. Esses outros eu já tinha colocado num outro tema, né? Aqui seria mais sobre fauna, né?
Códia, Conspiracy, Alvin dos Esquilos, Dumbo, Um Hotel Bom para Cachorro, Água para Elefantes, Um Móvel Menino Lobo, 101 Dálmatas e O Regresso. Esses aqui, vocês lembram, a gente teve uma aula sobre abuso, né, e maus tratos aos animais, né, então, que seria mais em relação a isso, acho que seria mais ali o Rio, Tainá, né, 2 filmes brasileiros, né. E a gente vai entrar aqui, como eu disse, a gente tem 4 itens, a gente vai falar mais sobre fauna, tá, pessoal, em relação a animais silvestres, então a maior parte da aula eu vou falar sobre isso. Declaração Universal dos Direitos dos Animais, da Unesco, da ONU, tá? Existe, assim como, olha só que interessante, assim como existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, existe a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, tá? Aqui não de 1948, mas aqui em 1968, a gente tem 30 anos de diferença em relação à Carta da ONU em relação à Carta dos Direitos dos Animais, né? Então, só para vocês verem que existe uma carta ONU para os animais, né? Em relação ao tráfico de animais, tá, pessoal? Principalmente animais silvestres. Cerca de 70% dos animais são comercializados no país. A maior parte, então, abastece o mercado interno, tido como um importante fornecedor para o tráfico internacional também. O Brasil passa a se destacar pela importação legal. Então, o Brasil importa também animais. O interesse por serpentes, por exemplo, aranhas, escorpiões, como animais de criação, tem aumentado, segundo o Daniel Giovannini, que é do Rentas, que foi citado também lá no texto motivador. Alerta para uma séria consequência ambiental, a inevitável disseminação de espécies invasoras. Então, lembra quando eu falei lá sobre a questão de zoonose? Que já está falando também sobre espécies invasoras. O que essas espécies invasoras podem causar? Né? Seria um impacto. Tá? Então, quando no tema tem impacto, isso é um impacto, né? Olha só, um outro teminha que a gente falou, a questão de drogas. Né, o tráfico de drogas está cada vez mais arriscado. Vocês lembram que eu mostrei um mapa sobre as vias no Brasil desse tráfico de drogas, né? Então, esse tráfico, estando cada vez mais arriscado, e né, o recurso empregado para combatê-lo também, né, difícil. O tráfico de fauna silvestre possui menor risco, quase igual lucro para o traficante, menor investimento em seu combate. Traficantes de animais são frequentemente conhecidos pela polícia por seu envolvimento nas atividades de armas, drogas, pedras preciosas e álcool. Então, há um mercado abundante, né, de tráfico de animais. Esse é um tema importante porque a gente discute pouco, eu acho. Eu não lembro realmente de ter discutido de forma ampla na escola ou em algum outro local. Então, acho importante essa aula para a gente debater um pouco sobre isso. Uma parte das polícias, alfândegas e autoridades judiciais ainda frequentemente consideram que o comércio ilegal de fauna silvestre não é um crime sério. Ó, o recurso destinado para combater esse comércio é muito pequeno. Então, um impacto ou uma consequência que poderia ser mencionada também é o baixo investimento aí, no combate a esse tráfico que movimenta muito dinheiro e que, como disse nas matérias lá, é uma questão importante para o governo e vocês poderiam colocar algo nesse sentido. Nos últimos 50 anos, o comércio internacional, em que se inclui a fauna, cresceu 14 vezes. Esse crescimento acarretou um aumento no volume de cargas nas alfândegas, que implica em menos possibilidades de fiscalizar toda a mercadoria que é movimentada. Então, se eu tenho um aumento, né, no comércio internacional, dificulta também aí a fiscalização. Então, aqui falando sobre o tráfico de fauna, né, a história não é de agora, né, há uma história de desrespeito à lei, mas também de devastação e crueldade, né. O comércio de animais silvestres capturados na natureza sempre foi uma atividade deletéria para a fauna, né, independentemente de ser legal ou ilegal. O processo de comercialização, técnicas de captura, transporte e manejo, de maneira geral, são os mesmos desde o início até hoje, com agravantes por atualmente ser uma atividade legal. Tá? Os animais sempre foram tratados de uma maneira desrespeitosa, visto apenas como simples mercadorias utilizadas como fundo de renda. Então, aqui, falando sobre nosso histórico de traficar animais, né? De desrespeitar leite, uma questão de devastação, crueldade, né? Não, o que é essa Rentas que fala tanto? É uma organização não governamental, né, sem fins lucrativos, que luta aí pela conservação da biodiversidade. Tá? Baseada em Brasília, desenvolve associações em todo o Brasil,
por meio de parcerias com iniciativa privada, poder público e terceiro setor. Então, esse é o Rentas, né? Olha que bonitinho o site aqui. Tem algumas informações no site, eu trouxe a imagem que é logo a capa do site ali, acho bem interessante a gente citar, né, alguns dados que existe ali no site, né? 38 milhões de animais silvestres retirados da natureza todos os anos no Brasil. 9 de cada 10 animais traficados morrem antes de chegar às mãos do consumidor final. 2 bilhões movimentados anualmente por esse comércio ilegal no Brasil. Esse valor aqui, dependendo da referência, vocês vão ver uma diferença, mas aqui 2 bilhões de dólares, né? Cerca de 10 milhões de reais. Terceiro maior atividade legal do mundo, né? Como eu já disse, atrás apenas do tráfico de armas e drogas. Aqui, alguns cartazes, né? Então, Tony, 8 anos em quarentena, tá? O isolamento não é para todos. Isso aqui poderia aparecer numa questão, aparecer numa própria imagem, né? Porque o Enem, geralmente, na redação, ele traz um texto um pouco maior, ele traz uma tira, uma carta, né? Então ele muda o seu formato de texto, né? A forma de apresentação do texto modificador. Então, aqui poderia aparecer, digamos isso, né? Tobias, 3 meses em quarentena, o isolamento não é para todos. Simão, 12 anos em quarentena, o isolamento não é para todos. Igor, 2.413 dias em quarentena, né? Então, aí, algumas questões. Esse relatório aqui, ó, Relatório Nacional sobre o Tráfico de Fauna Silvestre, eu vou utilizar como referência para alguns dados que a gente vai ver agora. Tá? Então, o que diz aqui nessa matéria do G1 de 2019? Uma matéria recente, né? No Brasil, a caça e o comércio predatório indiscriminado da fauna silvestre passaram a ser ilegais em 1967. Então, não é tão antigo isso, né? Digamos, né, se a gente pensar a longo prazo, desde o descobrimento, é recente, né? Lei Federal, número 5.197, né, chamada Lei de Proteção à Fauna. Os animais de qualquer espécie, em qualquer fase do seu desenvolvimento, que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos, criadouros naturais, são de propriedade do Estado, tá? Sendo proibida sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanho, né? Esse valor aqui, né, 10 a 20 milhões de dólares por ano, tá? É a terceira atividade lista do mundo, aqui dados mundiais, né? 38 milhões de animais, então é isso aqui o que dizia no site do Rentas também, tá? Para cada produto animal comercializado, pelo menos 3 espécimes são sacrificados, né? Apenas um sobrevive a cada 10 traficados. Então, aqui reforçando os dados que eu trouxe no slide anterior, certo? Tem algumas questões legais aí, né, ao longo do tempo. Eu não vou ficar tanto tempo falando sobre isso. O relatório do Rentas traz algumas dessas questões. Sei que a parte jurídica é um pouco chata. A gente não está numa aula de direito, a gente está numa aula de redação. Mas aqui, na questão do repertório sociocultural, é como avançou essas questões aí nos últimos anos. A gente está falando de biopirataria, a gente tem que falar de uma questão legal básica. Porque um dos principais fatores em relação a isso é uma ineficácia também dessa legislação, né? Uma legislação muito, muito ruim, tá? Desde os tempos coloniais, os governos cogitaram de proteger as florestas e outros recursos, mas foram inócuas as medidas de proteção, sempre renovadas ao longo dos anos, por meio de cartas régias, leis, decretos, regulamentos, que jamais produziriam efeitos práticos. Isso aqui é de 34, da Código Florestal, surgindo em 34. Em 1921 foi criado aí o Serviço Florestal, que começou a cuidar do assunto com mais objetividade, com o primeiro Código Florestal datando de 1934. Então, é uma legislação que não é tão antiga, né, pessoal? Aí, ó, o IBDF, né, que depois veio da origem ao IBAMA, tão conhecido IBAMA, né, em 1967, tá? Então, assim, mesmo assim, até a década de 50, não havia no Brasil uma preocupação essencial com os aspectos ambientais. Então, isso que já seria uma informação numa redação que diferenciaria você, aluno, você, aluna, de muitos candidatos numa redação Enem, tá? Que fala sobre meio ambiente. Claro, com agravamentos de problemas ambientais, maior conscientização sobre este, todo mundo. Em 67 foi criado aí, então, no âmbito do Ministério da Agricultura, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF. Hoje, extinto e substituído, então, pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Tá? Em 89, aí, o IBAMA
foi criado e foi formado pela fusão aí de 4 entidades brasileiras que trabalhavam na área ambiental na época, tá? Então, Secretaria do Meio Ambiente, Superintendência da Borracha, Superintendência da Pesca, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, Desenvolvimento Florestal, perdão, IBDF, tá? Então, essa união em 89 cabe ao IBAMA, entre outras atribuições, exercer o gerenciamento, o controle, a proteção, a preservação das espécies silvestres brasileiras da fauna e da flora, ou seja, é uma missão bastante difícil. A gente falou da questão da pouca destinação de verbo para isso, então poderia ser mencionado isso também na redação, né? O avanço, então, foi instituído o IBAMA no fim dos anos 80, e temos aí, né, 30 anos de atuação, né, 30 anos de atuação. Fauna silvestre, né, então, assim, o Rentas, ele fala ali um pouquinho no seu relatório sobre a questão de identidade dessa fauna com a questão indígena, né. Sempre foi um importante elemento cultural das diversas tribos. Ó. As mais variadas espécies eram utilizadas para alimentação, né, incluía quase todos os mamíferos, aves, répteis, anfíbios e insetos, como também seus ovos. De suas partes, se fabricavam instrumentos e ferramentas, utilizados para diversos fins. Os animais, principalmente as aves, tá, eram essenciais para a ornamentação indígena, que usava penas coloridas, blá, 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 né? Muitas aves, como as araras e a arpia, eram capturadas e mantidas nas aldeias como fornecedoras de penas para a ornamentação. Esses adornos eram utilizados pelos índios em seus rituais, festas e comemorações, e os que usavam as peças eram mais bonitas, as peças mais bonitas eram prestigiadas pela tribo. Seria um repertório de redação, repertório histórico, para ser utilizado, muito interessante. Como a fauna era utilizada nos anos, né, por uma população indígena, principalmente, né, claro, ainda se usa, mas aqui está falando de um elemento cultural, né, antigo, e talvez uma inversão de valores, isso ainda existe, mas a inversão para essa biopirataria, por exemplo. Então, poderia ser utilizado um contraponto, um avanço histórico, né? Então, também se utilizavam, se incorporavam elementos da fauna em ritos, né? Mitos, lendas, superstições, né? Como danças, canções, obras de arte. Os índios também amansavam espécimes, né, da fauna silvestre sem nenhuma função útil, mas unicamente para diversão doméstica, alegria e curiosidade para os seus olhos. Esses animais eram mantidos nas aldeias como xerimbabos, que significa coisa muito querida, nome dado aos animais silvestres mantidos como estimação. Então, assim, né, a gente tinha, isso eu não trouxe na outra aula, mas olha que interessante, quando eu falo de maus tratos aos animais ou abandonos aos animais, vocês poderiam fazer até uma contraposição aqui em relação aos xerimbabos, coisa muito querida, né? Uma analogia, enfim. Um grande número desses xerimbabos, né, em tupi, quer dizer coisa querida, era encontrado nas aldeias indígenas, como arara, papagaios, periquitos, montuns, bem-te-vi, diversos primatas, coatis, veados, jiboias e muitos outros. Os índios eram bastante apegados aos animais, mas não se empenharam em reproduzi-los. Então, por isso que ali ele trata como espécime, né? Então, os índios também amansavam espécimes. Então, é isso que ele quer dizer aqui, tá? Então, domesticavam as espécies e não as domesticavam as espécimes e não as espécies, tá? Os animais eram mantidos por motivos afetivos e circulavam os limites nas aldeias, por terem perfeito conhecimento do modo de vida das espécies, eles se preocupavam em manter a alimentação correta de cada animal. Então, domesticavam espécimes e não as espécies, né? É importante ressaltar aí que a utilização da fauna silvestre pelos índios era realizada com critérios, sem ameaçar a sobrevivência das espécies. Então, quando eu falo, né, talvez seria interessante fazer uma contraposição passado, presente, como será o futuro, essa linha de tempo é bastante interessante para uma redução. Então, sem ameaçar a sobrevivência, atividade bastante lucrativa se torna um novo ramo de negócio, tá? Que é isso que a gente está tratando na aula de hoje, que é a biopirataria. No entanto, esses índios mudaram após o contato com os colonizadores, exploradores europeus, começaram a explorar os recursos naturais mais seletivamente, intensamente. Em muitos casos, eram usados como agentes depredadores desses recursos, como essa é a história da exploração comercial, tá? Com aí a chegada de colonizadores e exploradores, tá? Certo? Então, isso vai de encontro, essa questão de abundância vai de encontro,
ao que estamos falando na aula em relação à perda de biodiversidade, né? Tipos de tráfico de animais silvestres, ó. Animais para colecionadores particulares, essa é uma opção. Animais para fins científicos, essa é uma outra opção. Animais pet é uma outra opção, que, né, incentiva o tráfico aí no Brasil. Produtos de fauna, né? Então, há diversas opções aí de tipos de tráfico, né? Quanto for mais raro, óbvio que é mais caro o valor de mercado. Há algumas espécies utilizadas para pesquisa e produção de medicamentos, né? Em relação aos produtos de fauna aqui, couros, peles, penas, garras e presas são vendidos, então, para o mercado da moda e para souvenirs de turistas, né? Aqui, tá? O relatório Rentas, ele divide em algumas questões. Por exemplo, aqui, ó, animais para colecionadores particulares e zoológicos. Então, essa é uma opção de tráfico de animais silvestres, né? Esse é talvez aí um dos tipos mais cruéis, né? Porque prioriza principalmente as espécies mais ameaçadas. Quanto mais raro for o animal, óbvio que será maior o seu valor de mercado. Os principais colecionadores da fauna brasileira se encontram na Europa, né, em diversos países, na Ásia e na América do Norte. Aqui tem um valor por unidade, um nome comum em inglês, um nome científico, né? Então, por exemplo, qual o valor de mercado maior aqui, ó? Arara azul, né, 25 mil dólares por unidade de uma arara azul, né? Então, é um valor bastante grande. Tá? Convertendo isso para reais, né? Então, a gente entra num valor comercial bastante complicado, e esse é um dos motivos aí da existência de biopirataria no Brasil, né? Tem outros animais, não vamos ficar lendo cada um deles, só dei um exemplo do maior valor ali na tabela. A gente tem aqui também animais para fins científicos, né? Neste grupo encontram-se as espécies que fornecem substâncias químicas, né? Servem como base aí para pesquisa e medicamentos, né? É importante ressaltar, olha aqui, que nem todo tráfico de animais e seus produtos são biopirataria, mas toda biopirataria é tráfico, né? Importante salientar isso, né? Para não fazer um recorte raso, né? Então, nem todo tráfico de animais e seus produtos são biopirataria, mas toda biopirataria é tráfico, né? Esta modalidade movimenta altos valores. O veneno de aranhas armadeiras está sendo estudado para dar origem a um eficiente analgésico que poderá valer 4 mil dólares o grama quando se tornar medicamento, né? Aqui, olha só, 20 mil dólares, perdão. O valor do animal vivo, uma jararaca ilhoa. Então, são valores bastante altos, né? O valor aqui de algumas substâncias extraídas é o valor grama, tá? Por exemplo, coral verdadeira, aranha marrom, escorpião, né? Então, são valores altos aí, pessoal. De algumas substâncias extraídas aqui no item B, aqui do valor vivo do animal, no mercado internacional, no item A, né? Animais para pet shop, né? Uma modalidade aqui mais incentiva o tráfico interno, né? Vamos ver aqui, ó, 5 mil reais, um sagui de cara branca, um sagui da cara branca, 3 mil reais uma arara, 500 a 3 os teius, uma jiboia de 800 a 1.500 reais, e assim vai, né? Mercado interno. Aqui produtos de fauna, então, principalmente para adornos e artesanato, então, talvez vocês conheçam esses animais aí que são utilizados aí no mercado da moda, souvenirs, né? Por exemplo, jacaré, né, onça pintada, insetos, jiboia e etc. Algumas espécies aí, né? A gente tem algumas espécies que são mais utilizadas no tráfico, né? Então, aí as aves são os animais encontrados no comércio legal, são os mais encontrados nesse comércio legal. Então, aí pela beleza, docilidade e habilidade de imitar a voz humana. Os psitacídeos são as aves mais populares aí, procurados como animal de estimação no mundo, atrás apenas de cachorros e gatos. Então, olha só que interessante, as aves aparecem em terceiro lugar aí após cachorros e gatos. As garças foram muito perseguidas para o comércio de penas, tá?
A maior figura do comércio de produtos da fauna e pele é a pele de répteis, né, tanto em quantidade como valor monetário. Nas décadas de 50 e 60, de 5 a 10 milhões de peles de crocodilianos foram medidas no mercado internacional. É muita pele, né? Outro setor que ameaça diversas espécies de répteis é a utilização de pesquisas biomédicas ilegais. Então, o que ele fala, né, pessoal, das aves, né, a questão das garças aqui, a questão dos répteis, né, os crocodilianos, e aí a questão de pesquisas biomédicas ilegais, certo? Então, repertório para vocês. A rota do tráfico, né, a gente tem principalmente os países exportadores, os países consumidores, os consumidores principalmente a América do Norte, alguns países aí da Europa, né, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Inglaterra, Suíça, Grécia, Bulgária, alguns países aí da Ásia e do Oriente Médio, né? Contrabando, ó, bagagens de mão e malas, roupas e carros, contêiner, correio. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar imagens de tipos de contrabando, aí você vai ver que as pessoas têm, né, colocam diversos tipos de roupa para poder contrabandear, então colocam ovos de animais em cinturões, né, amarram em seus corpos, ou amarram em bancos, por exemplo, embaixo de banco de carro, um tiro estofado para colocar os animais. Enfim, são diversas formas de tentar escapar aí de fiscalizações. Né, mas a maior parte é escoada por via terrestre, né? Caminhões, ônibus e carros. Tráfico no Brasil, a maioria dos animais comercializados ilegalmente proveniente das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Tá? Não é a origem do tráfico no Brasil. Sendo escoada pelas regiões Sul e Sudeste pelas autoridades federais. Então, a gente tem os fornecedores, os intermediários e os consumidores. Mais um tripé para vocês. Tá? Pessoas que transitam entre as zonas rurais e centros urbanos, até pequenos e médios traficantes que fazem a conexão com os grandes traficantes. Né, aqui é uma matéria do G1 de 2019, mas também tem como base o relatório do Renktas, tá? Relatório Nacional sobre o Tráfico de Fauna Silvestre. Aí, alguns estados, então, com uma quantidade de capturas de animais. O Maranhão, a Bahia, o Ceará, o Piauí e o Mato Grosso. Né? Como disse aqui na imagem, principalmente o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Né? Essas três regiões mais. Estados com o maior mercado consumidor. Né? Então, o Sudeste, aí, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Isso é uma matéria do IBAMA, de 2010. E aí a rede, as principais vias de tráfico de animais no Brasil, principalmente aí, né, vindo do Nordeste, no Norte, do Centro-Oeste, para o Sudeste, né, e para o Sul, aqui com rotas de escoamento aqui para a fronteira também, né, pessoal? Certo? Aqui uma rota terrestre, pegando aí uma legenda aqui, ó, fluvial, né? Então, vindo aqui pela Amazônia, né, chegando aqui na Bolívia, chegando no Paraguai, chegando na Argentina, no Uruguai, né? Certo? Então, em relação à representatividade das classes nas apreensões do IBAMA nos anos de 99 e 2000, né? As aves, como eu disse, são os animais mais encontrados, então 82% de aves, pessoal, então desponta aí como os animais mais encontrados nesse comércio legal, né? Mundialmente, o comércio de aves é uma indústria muito valorizada e movimentando cada ano 44 milhões de dólares, né? Estimativas do Comitê Indústria de Pet dos Estados Unidos citam que a população de aves de estimação nos Estados Unidos era, em 1987, de 40 a 50 milhões de animais, cerca de 15% das casas americanas. Depois de aves, a gente tem outros animais, depois répteis e mamíferos. Então, aves disparadas como animais no comércio legal. Vocês sabiam dessa informação? Destinos, tá? Destinos dos animais prendidos, em geral, são soltos, né? E alguns outros aí vão para setas, vão para zoológicos, vão para trabalho de guarda voluntária e assim vai. Né? Aqui 1% com o norte. Total de registros no Brasil até dezembro de 2000. Então, aqui é um dado um pouco mais antigo, mas aí havia 779, né, haviam comerciantes de fauna silvestre, né? Então, principalmente comerciantes. Depois a gente tem aí criadouros comerciais. Depois a gente tem criadouros conservacionistas, né? Principais dificuldades no combate ao tráfico de animais silvestres. Aqui,
aqui vários argumentos que poderiam ser utilizados, né? O principal, né, falta de veículos, a gente tem aí no 15%, falta de contingente, entra na questão do IBAMA que eu estava mencionando. Falta de equipamentos, então tem uma questão estrutural bastante importante. Falta de treinamento adequado, né, falta de material de estudo, falta de apoio por parte do governo estadual, falta de integração com demais órgãos públicos ambientais. Aqui 12%, maior ainda, falta de lugar para destinar os animais apreendidos, entraves na legislação, que eu já mencionei na aula de hoje, e outros. Então, qualquer um desses itens poderiam ser relatados, né, em relação aos impactos sobre, né, biopirataria, né? Certo? Então, essa imagem eu trouxe numa outra aula, né, eu acho que eu trouxe ela na aula, no finalzinho da aula de abandono e maus tratos animais, quando eu citei que eu faria uma aula sobre biopirataria. Né? Então, aí o Francisco era só um bebê quando foi encontrado sozinho na região Senão Rio. Não se sabe ao certo, mas aqui disse que perdeu a mãe dias antes, fora morta. De alguma forma, ele se transformou em sobrevivente do crime. Acontece que Francisco, apesar... Isso aqui, essa linha aqui, essas 3 linhas iniciais, tá? Isso aqui é uma estratégia introdutiva baseada em história, baseada em uma pequena narrativa. Isso é possível numa redação do Enem, Léo? Sim, é possível. Essas 3 linhas iniciais, né, chegando aqui. Chegando aqui, na verdade, poderia até seguir um pouco mais. O problema é que você só tem 30 linhas, né? Que uma redação, uma matéria não tem esse limite. Né? Acontece que Francisco, apesar, então, de ter um nome considerado relativamente popular pelo IBGE, não pode ser considerado um tipo comum. Na verdade, ele faz parte de um grupo que aos poucos vem desaparecendo no Brasil, de onça parda, né, segundo o maior filme do país, atrás apenas da onça pintada. Então, ele fala alguns bichos vítimas de tráfico, né? A grande maioria vem de apreensões realizadas pelo IBAMA, né? Então, a gente já falou de algumas dificuldades no slide anterior, né? O Rentas, novamente, aparece, então percebam como é importante essa rede, né? Qualquer matéria que tu pesquisa sobre animais silvestres aparecem nele, né? A estimativa, como eu reforcei naquele dado, 38 milhões de espécimes retiradas da natureza brasileira, né? Mais um instituto, o Instituto Vida Livre. Estamos vivendo hoje um momento de pandemia. Possivelmente o vírus começou no comércio de animais silvestres na China. Importante salientar isso. Estamos vivendo um momento histórico, um momento que não tínhamos vivido, né, na nossa geração, e não sabemos se isso vai se repetir. As pessoas falam disso como se fosse exclusividade, uma peculiaridade da cultura chinesa. Só que a gente mora em um dos países que mais trafica bicho no mundo, que tem grandes pontos de comércio legal em animais de feiras e mercados, sem qualquer controle sanitário. Então, aqui entra na questão de zoonoses, pessoal. Então, um impacto importante poderia ser utilizado numa redação, que seria um viés de argumentação muito legal, tá, de argumento, de um tópico frasal. Aí, alguns dados, ó, 1 milhão de espécies ameaçadas, tá? Depois que as metas de Aichi foram definidas, houve avanços importantes, como o lançamento de um protocolo para acesso a recursos genéticos, a ampliação das áreas sob proteção, tanto terrestres quanto marinhas, uma maior conscientização da crise de biodiversidade e a adoção mundial de estratégias nacionais de biodiversidade. No entanto, aqui entra o confronto argumentativo, né? A Ana de Pangrante, a vice-diretora executiva dessa fundação, tá? O que ela dizaria? Os avanços não foram suficientes para garantir o cumprimento de todas as metas. Então, isso aqui entra no confronto argumentativo, quando eu falo para vocês dos avanços e as manutenções de problema. A gente não pode estar que não houve avanço. Né? Tivemos avanço. Mas então ainda falta vontade política, os financiamentos são insuficientes, pouca atenção dada às causas estruturais da perda de biodiversidade, como poder corporativo, megas projetos de infraestrutura, agricultura e pecuária industrial e consumismo exacerbado, entre outros. Então, seriam algumas opções que vocês poderiam utilizar. Né? A avaliação global da plataforma intergovernamental sobre biodiversidade e serviços, como existe órgãos, né, relacionados ao meio ambiente, como existe. Apresentou evidências irrefutáveis que a biodiversidade é essencial para a sobrevivência, certo, bem-estar. Mais de 500 especialistas em biodiversidade de 50 países participaram da avaliação que foi aprovada por mais de 130 governos. O que diz, né, Wang Huai, o vice-secretário da China, Biodiversity Conservation da Green Development Foundation. A nossa geração é a última que ainda pode salvar a biodiversidade do planeta. E não é tarde demais para agir. Essa
Essa frase é bastante dita, né? É bastante dita. No entanto, as ações precisam se concentrar na biodiversidade das áreas povoadas e na inovação das reservas naturais. Alguns decretos ainda aí, pessoal. Né? 1934, ó, todos os animais existentes no país são tutelados do Estado. Tá? Eu acho que eu já falei isso aqui na aula de abandono de animais. Tá? Só relembrando aí para vocês. Vocês lembram que eu falei que tinha 31 itens, né? 31 itens nessa lei de 1934 sobre animais, né, silvestres e tal. Aqui do 1 ao 10, então, praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal, né, e assim vai. Né. Fechando ali, ó, transportar, negociar ou caçar em qualquer época do ano, aves instintívoras, pássaros, camonos, beija-flores e outras aves de pequeno porte. São feitas das autorizações para fins científicos consideradas no anterior. Então, isso aqui é uma lei de 34. Né. Aqui a lei de 67, ó, a lei de proteção à fauna. Então, a gente teve cerca de 4 séculos sem uma lei específica de lei de proteção à fauna. Tá? Então, a fauna silvestre, junto com seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, passou a ser propriedade do Estado. Tá? No artigo 1º, tá? Os animais de qualquer espécie, de qualquer fase de seu desenvolvimento que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituída a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são de propriedade do Estado. Tá? Sendo proibida aí a sua utilização, perseguição e destruição, caso oponha. Isso aqui é difícil, vocês lembrarem de todas as leis, mas isso é só para mencionar o avanço que teve, o ganho disso. Então, quase 4 séculos após o descobrimento, surge uma lei específica, uma lei de proteção à fauna. Se cair animais silvestres, aqui seria uma lei bem específica, né, que vocês poderiam citar. A gente tem uma lei de 98, a lei de crimes ambientais, que também atualiza um pouco isso. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre continua sendo crime, mas inafiançável. No entanto, discrimina a caça de subsistência. Né? Então, discrimina a caça de subsistência. Uma outra mudança dessa lei é que as penas privativas de liberdade podem ser substituídas por penas restritivas do direito, tais como prestação de serviço de comunidade, suspensão temporária do direito, suspensão parcial, total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Tá? Apesar de ser um bom instrumento, aí muitas vezes a aplicação não é adequada, né, pessoal? Então, isso aí que a gente sempre fala, muitas leis no Brasil, mas não aplicadas, né? A nova lei de crimes ambientais ainda possui lacunas em relação ao combate do tráfico aí, ó, pois não prevê o comércio legal por meio da internet, que é um outro tema que a gente já vai falar agora. Estamos encaminhando mais para o fim da aula. Então, aí, o capítulo 5, né, dos crimes contra o meio ambiente, seção 1, dos crimes contra a fauna. Então, está bem especificado lá nessa lei. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena 3 meses a 1 ano de multa, então, bem pequeno, né? E aí a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte de animal, mas ainda assim bastante frágil essa lei, né, em relação ao tempo. A gente tem a lei Fragelli, de 88, né, que alterou alguns artigos da lei de 5.197, usados contra a fauna, que eram considerados contravenções penais, passaram a ser crimes inafiançáveis, né? Como a anterior, não descriminalizou a caça de subsistência, dificultando a ação penal contra as grandes traficantes que realmente deveriam ser punidos, né? Mas aqui é 88, né, aqui é 98, a lei de crimes ambientais, né, aqui já descriminalizando a caça de subsistência, ali Fragelli de 88, então 10 anos antes, né? Em relação ao número de perdas, mais ou menos eu falei para vocês, 10 bilhões por ano no mundo movimentados, dos quais 500 milhões giram em torno do mercado de pertensivos, cujo principal ativo é o objetivo do veneno de serpentes, né? Como já era, como a grama do veneno custa $533. Dá um interesse, então, em essas atividades também, né, pessoal? A extensão territorial do Brasil, na verdade, algumas causas aqui, né? A extensão territorial do Brasil facilita muito o comércio ilegal, né? A facilidade do transporte, como eu disse, eles transportam em vários lugares. Tubo de PVC, maleta, caixa térmica, né, cinturões, de insetos, ovos e pequenos animais, o vasto número de pesquisadores na região amazônica
sem efetivo controle do cadastro de atividades, são fatores que ampliam a ofensividade da biopirataria. Se vocês perceberem, quando eu li o texto motivador 3 e 4, eles mencionam essa questão de cadastro, né, uma tentativa de busca de tecnologia para isso também. Legislação. Poucas figuras da lei de 98 podem ser invocadas para repressão e combate à biopirataria. E ainda assim, são considerados como de menor potencial ofensivo, tá? Então, quando eu falo um impacto também, isso é a nossa legislação. Então, seria outra questão a ser discutida. Pela vasta riqueza vegetal e animal, o Brasil é alvo constante de biopiratas, né, ao contrário de outras formas de contrabando, reprodução ilegal de conhecimento sem autorização de seus proprietários e detentores. A biopirataria não é tipificada como um crime, né, um ilícito criminal, mas apenas administrativo. Né? Redes sociais, aqui é uma outra questão, né? Tem dificuldade ainda mais o combate, tá? O que antes acontecia pontualmente, agora acontece com feiras livres na internet. Mesmo agora, durante o período de quarentena, não houve diminuição dessas vendas online. Tá? Mercado. Existem atividades que se alimentam, né, desse mercado. Ganha-se bastante dinheiro com o torneio de canto de passarinho, com rinha de aves, por exemplo. Né? Vocês devem lembrar que eu mencionei a questão da rinha de aves. Rinha de galinhas, né? Na verdade, rinha de galinha. Né? E é diretora-geral da Freeland Brasil, organização cuja missão é a conservação da biodiversidade por meio de combate ao tráfico de espécies silvestres, né? As espécies, em geral, a gente tem quatro questões. Tem uma espécie nativa, uma espécie exótica, uma espécie invasora e a espécie doméstica. Né? Aqui, quando eu falei, por exemplo, da zoonose, né, pessoal? Então, eu tenho, por exemplo, animais exóticos, né? O animal nativo, né, em seu habitat, muitas vezes levado para outro ambiente, um animal exótico, um animal invasor, né? E aí a gente tem os animais domésticos também. Né? 4 divisões básicas aí. Alguns casos aí, tem vários cantores, vários artistas, vários celebridades aí com casos envolvendo animais. Né? Então não é só uma discussão assim que não é colocada no meio da mídia. Também tem questões aí que talvez vocês conheçam algum desses casos aí, como mencionado aqui. Eu não vou ler eles, mas vocês podem ver aí. Né? Antropólogo e membro do Núcleo de Estudos Animais, Ambientes e Tecnologias, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Caetano Solide diz que, apesar de existir gente que realmente se importa, desenvolve amor pelos animais, também é possível dizer que essas relações se dão a partir da ideia de que nós, seres humanos, isso aqui é bem interessante, ó, estamos no topo da cadeia evolutiva, né, o que traz a ideia de que temos ou podemos ter domínio de outras espécies. Entra muito na questão do indivíduo, né, tá no topo da cadeia, né, não respeitar outros animais, hein. Como eu disse, né, eu já falei para vocês, as rodovias federais aí como principal rota de tráfego de animais, principalmente indo pelo sul, pelo sudeste, vindo do norte, nordeste e centro-oeste. Então, eles escondem os bichos de diversas formas. Né? Então, um levantamento realizado pelo ICMBio, que também é um instituto bastante importante no Brasil, né, Instituto Chico Mendes aí de Conservação da Biodiversidade, mostrou aí 12.256 espécies da fauna brasileira analisadas. 1.173 ameaçadas por extinção, bastante coisa. A caça, então, para comércio ilegal ou subsistência é a segunda, a primeira ainda é perda do habitat. Então, vamos só organizar isso, né, em relação a espécies ameaçadas de extinção. A gente tem, em primeiro lugar, a perda de habitat, em primeiro lugar, atividades humanas, como agronegócio e as queimadas, isso aparece em primeiro lugar. A gente tem, em segundo lugar, então, a questão aí do comércio ilegal, né, como a caça dos animais, ou subsistência, aparecendo em segundo lugar, né. Tem uma matéria dizendo como é simples adquirir um bicho, né, falando sobre aqui a cobra, né. Fala sobre um caso de o Silas aí. Silas nasceu nesse espaço, nunca frequentou a natureza, aos 5 meses foi para a casa de Bruna, que precisou realizar modificações no ambiente para recebê-lo. Teve que comprar um terrário, uma placa e um bebedouro. O antropólogo Fig van der Velden explica que, apesar desses bichos serem conseguidos de forma legal viver em casa, eles não são considerados domésticos, né? Lembra da classificação que eu falei? A rigor, não se domestica esses animais. O termo mais apropriado para isso é familiarização, que eles passam a ser animais de casa.
de família. Juliana Machado, então, defendendo no Brasil, não existe percepção por parte da sociedade de que isso, o comércio ilegal de animais, tivesse um crime sério. O Estado está falhando em passar essa mensagem para a sociedade. Falta uma conscientização da população sobre os efeitos de em cascata e retirada dos animais da natureza em grande volume acarreta. Não existe uma clareza sobre a importância da questão dessa data. Não só olhar a situação que a gente vive hoje. Tá? Então, aqui nas palavras da Juliana Machado Ferreira, bióloga e diretora-geral da FLA no Brasil. Pessoal, para resumir, tá, em relação às consequências do tráfico, né? Sanitária, tem uma questão sanitária como zoonoses, tem uma questão econômico-social pelos diversos valores ali que são relacionados a isso, em relação aos indivíduos, né, que dependem também disso. Uma série de questões delicadas que eu comentei. E tem a questão ecológica, né, sobrevivência do ecossistema, a questão de biodiversidade, a questão aí da biotecnologia, etc. Né. Eu falei até agora de fauna, vocês perceberam que eu não falei de flora. É óbvio que eu citei por cima a questão de material genético, a questão de conhecimentos. Eu vou ir para o item 2, que é flora, mas vou ser um pouco mais direto, né, porque também a gente já está no avançar da aula. Ao longo, né, dos séculos, a gente teve pau-brasil, drogas do sertão, cacau, seringueiros, o cupuaçu. Então, a gente teve uma série de itens, né, em relação à flora, né. O látex, né, foi uma história bastante discutida, né, esse inglês chamado Henry Hickman roubou ou não roubou o látex brasileiro, né, foram necessários aí 30 anos de testes para que os seringais anglo-asiáticos prosperassem. Isso foi, então, recolheu 70 mil sementes seringueiras no Brasil em 1876, depois demorou 30 anos para isso florescer, né, esse inglês levou aí para a Ásia, né. Aqui diz que ele foi um dos primeiros heróis da globalização, né, porque menciona que talvez não tivesse levado, não teria, né, não teria expandido a questão do látex, ladrão herói, se discute isso, né. Havia muito antes desse contrabando um entusiasmo pela teologia natural, em especial do Império Britânico. Argumentava-se que se a unidade de Jardim do Éden havia se perdido, o livre comércio permitiria a redescoberta das riquezas agrícolas. Daí, em 1851, né, a maior manufatureira de borracha britânica presenciou o príncipe Albert, marido da rainha Vitória, com uma barra de borracha em que estava escrito um poema, Chart, de William Cowper, Coisas Dizeres Avião. O ramo do comércio foi criado para associar todos os ramos da humanidade. Cada clima necessita que outros climas produzem, assim oferecem algo para o seu uso geral de todos. O baixa semente, então, poderia ser uma ação nobre pelo bem comum da humanidade, tá? Segundo essa historiadora. Então, que interessante aí. Seria uma estratégia argumentativa bem interessante. Tá? A gente teve também a questão do café, que sustentou a economia brasileira por muito tempo, né, durante décadas, originário da Etiópia. Então, aqui uma questão que externa ao Brasil, né? O café não surgiu no Brasil, veio externo. A cana-de-açúcar, carro-chefe da moderna agroenergia brasileira, é uma planta nativa do sudeste asiático. Então, também não brasileira. A soja veio da China. Além disso, o Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo, apenas porque, no início do século passado, diversos heróis anônimos foram à Índia importar espécimes do gado zebuíno, muitas vezes fora dos registros oficiais. Então, quando a gente fala sobre, né, importação e exportação, né, de flora, de fauna, é uma questão bastante delicada. Alguns casos recentes na Amazônia, eu já tinha falado para vocês, né, a questão do cupuaçu, pela essa multinacional americana chamada Asahi Foods, que fez o registro de marca, e a Bioamazônia, uma empresa que concedeu e depois retirou por pressão pública a farmacêutica suíça Novartis o direito exclusivo da exploração e funcionamento da diversidade biológica da floresta amazônica. Então, são questões delicadas que eventualmente aparecem, né, pessoal. Tem essa questão aí das certificações, tá? Origens Brasil, é um selo, né? Na verdade, aí é um site que fala sobre a transparência de produtos, né? Produtos da floresta amazônica, né? Então, produtor, processador e comprador. Bastante interessante esse site, né? Origens Brasil, uma rede colaborativa aí sobre o comércio desses produtos. A Lei de Patentes de 96, né? Fala aí sobre um ganho, paralisação, estabelecimento de regulamentos para a prática, mas ainda série de problemas, sendo lançados como forma de processo para registro de patentes não se apresentar de forma rápida e efetiva, né, de acordo com o economista e pesquisador da Unicamp,
Fábio e Adesoura. Empresas internacionais organizam expedições chamadas de bioprospecção para se aproximar e conquistar a confiança das comunidades, né? Sob o respaldo da legislação, essas empresas se apropriam do conhecimento tradicional das comunidades. Então, princípios ativos de plantas são patenteados, tendo monopólio sobre o uso de 20 anos, sem nenhum tipo de contrapartida às comunidades. Qualquer tipo de uso requer o pagamento de royalties a essas companhias. Vocês viram? Feita a patente, tem monopólio por 20 anos, e se quiser utilizar, tem que pagar royalties à companhia. Então, isso aqui fala um pouquinho dessa lei de patente de 96. Né? Surgiu uma medida provisória em 2001, com o objetivo primordial a defesa, a conservação, a preservação, apresenta o patrimônio genérico brasileiro, tá? Voltando-se à proteção do meio ambiente. Busca garantir, inclusive, a divisão de lucros obtidos por empresas estrangeiras através da utilização do manuseio do patrimônio genético proveniente do Brasil. Aqui falando de patrimônio genético, né? Aqui falando sobre uma lei de patentes, né? De 96 e 2001. A questão da biossegurança aí, ó. Ambas tratando a respeito da biotecnologia, né? Foi um outro item que eu gostei lá no início da aula, que também estaria relacionado ao nosso tema de hoje. Engenharia genética, biossegurança e ramos derivados desses. Os assuntos principais legislados nessa lei referem-se a organismos geneticamente modificados, ou genes, também conhecidos como transgênicos, e a pesquisa científica em células-tronco. Né? Esse aqui foi um tema que a gente discutiu um pouco, a questão, né, dos dilemas morais do desenvolvimento científico. Né? O marco da biodiversidade, que é bastante polêmico, em 2014, sancionado ali no governo de Dilma Rousseff. O objetivo do projeto de lei aí é reduzir a burocracia e estimular a pesquisa com espécies nativas. No entanto, alguns especialistas dizem que o projeto privilegia as empresas e amplia o acesso à biodiversidade, sem proteger os povos indígenas e seus conhecimentos tradicionais. Então, justamente isso que se discute. Né? Libera ou não libera esse acesso, né, à biodiversidade, sem proteger os povos, seus conhecimentos tradicionais. Então, essa discussão não é de hoje, né, no governo atual, isso vem de outros tempos, né? Como eu disse, a gente tem aí uma questão histórica desde o descobrimento indígenas e estrangeiros. Entre os principais pontos aprovados estão a retirada da penalidade imposta a empresas que descumpriram regras ligadas à exploração de materiais provenientes de plantação animais e a criação de normas de pagamento pelo uso de recursos, tanto para o governo quanto para os próprios, como os indígenas. Né? Ainda a lei de biodiversidade, aí, mais uma, 2015, quanta lei, né? Quanta legislação, são meio ambiente bastante pesado. Mas a pergunta que fica é se isso está sendo suficiente, né? De acordo com as novas definições de acesso ao patrimônio genético de pesquisa, a lei alcança todas as atividades realizadas com a biodiversidade brasileira, incluindo atividades que não estavam contempladas. Pesquisas, taxonomia, filogenia, estudos ecológicos, biogeografia, epidemiologia, etc. Tá? A partir de 2017, passou a ser necessário o cadastro no SISGEN, um pouco mais recente, o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado. Aqui eu estou falando mais do item 2, 3 e 4 da nossa tabela, né? Questão da flora, questão ali do material genético, a questão do conhecimento tradicional. Então, existe um sistema chamado SISGEN, né? Algumas metas nacionais aí da biodiversidade também do Ministério do Ambiente, né? Metas nacionais, ó, conscientizar as pessoas sobre o valor da biodiversidade. Tem 65 ações. Integrar os valores da biodiversidade do desenvolvimento com 40 ações. Eliminar incentivos lesivos e implementar incentivos positivos, 39 ações. Produção e consumo sustentável, 27 ações. Olha a quantidade de metas de biodiversidade. Quantidade de metas. Então, assim, pessoal, eu sei que foi bastante informação, né? Mas esse aqui é um resumo de leis que eu trouxe numa aula bastante extensa, né? Num tema, de um assunto, de um eixo temático bastante importante, que é meio ambiente, que é biopirataria, que é os impactos da biopirataria no Brasil. Né? A gente falou, então, todas as questões jurídicas, né? Mencionei. Né? Aqui é o programa Floresta Mais, que eu trouxe lá, só para vocês entenderem que esse é um tema que está em voga. Né? Um dos objetivos, então, é firmar parcerias estratégicas com órgãos de entidades públicas ou privadas, nacionais, até mesmo os internacionais, para, aí, visando combater incêndio, proteger a vegetação nativa, plantar árvores e realizar o monitoramento e vigilância da reserva legal e áreas de preservação permanente, né? As APPs, tá? Aqui tem um outro programa que é Verde Brasil 2, tá? É uma notícia de agosto de 2020, bem recente. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Defesa, a Operação Verde 2 já realizou 26 mil inspeções navais e terrestres,
712 apreensões na Amazônia Legal. Tá? Então, aí uma série de apreensões, mais de 520 milhões aplicados em multas em termos de infração. Né? 22 de maio, Dia Internacional da Biodiversidade. 22 de maio, que a gente tem aqui o Instituto Socioambiental, que também é uma outra questão, né? Na última terça-feira, Bolsonaro discursou, ele é um instituto, né, e aqui dizia uma matéria falando sobre o discurso de Bolsonaro na ONU, tá? Ó, pior ainda foi Bolsonaro tentar naturalizar o aumento do desmatamento das queimadas que destroem a Amazônia, Pantanal e outros biomas, atribuindo gigantescos incêndios florestais aos índios e a caboclos, ao mesmo tempo dizendo que eles não ocorrem na floresta, mas na sua borda leste, quase completamente desmatada. Tá? Então, aqui é uma matéria que fala, né, ao contrário dos textos motivadores, aqui fala um viés bastante crítico em relação à posição de Bolsonaro no discurso da ONU, aqui, né, especificamente. Tá? Então, aqui, o Instituto Socioambiental. Como eu falei, é uma questão bastante delicada, e eu só trouxe aqui para vocês entenderem também essas questões. Tá? Alguns aspectos, né, prejuízo econômico, perda de biodiversidade, privatização de recursos energéticos. Algumas organizações, né, Freeland Brasil, Instituto Vida Livre, Rancho de Gnomos e Rentas. Eu dei mais atenção para o Rentas e nas matérias ali vocês viram que também falei um pouquinho da Freeland Brasil. Apareceu o Instituto Vida Livre, o Rancho de Gnomos eu realmente não fui atrás. Né? Teoria da evolução, para qualquer termo aí, meio ambiente, biológico, talvez, né, possa se dizer, né, aspectos positivos e aspectos negativos frente aos animais, seria uma opção, né, na questão da teoria da evolução de Darwin, poderia se citar. Aqui algumas citações, eu já trouxe na outra aula, mas só para falar, a grandeza da nação pode ser julgada pelo modo que os animais são tratados, de Gandhi, o homem fez da terra um inferno para os animais, de Schopenhauer, haverá um dia que a matança de um animal será considerada crime, tanto quanto o assassinato de um homem, aí, da Vinci. Né? Essa questão aí de empresa científica, né, em relação a vacinas, medicamentos e kits. Em um mundo ideal, não utilizaríamos animais de laboratório. Né? Isso aqui a gente tratou em outra redação, que foi sobre os dilemas éticos. Né? Botei aqui para vocês verem. Então, assim, pessoal, fechando a aula. Confronto argumentativo é uma opção para um tema desse, é uma opção, né? Porque é uma questão bastante delicada, a gente tem alguns avanços, a gente tem alguns retrocessos, alguns eixos que eu trouxe na aula, então a questão jurídica bati bastante, porque o meio ambiente tem uma série de legislações, e como vocês sabem, a questão de existir uma legislação na garantia de execução, entrando aqui na questão de ineficácia do Estado, né? Eu poderia aqui falar sobre a questão da biopirataria em si, a termologia, né? Os termos que eu trouxe em relação ao meio ambiente poderiam ser citados naquele glossário que eu trouxe lá. Definir biopirataria poderia ser uma opção de estratégia introdutiva. Eu falei de alguns tipos de biopirataria, né? Eu falei sobre fauna, eu falei sobre flora, eu falei sobre conhecimento de populações, eu falei um pouquinho sobre material genético e uso por empresas. A CDB também é uma outra opção de estratégia argumentativa, oriunda na ECO 92, né, uma convenção que existe até hoje, a convenção, né, CDB. Eu falei um pouquinho sobre os tipos de tráfico de animais, a forma que acontece esse tráfico de animal no Brasil, principalmente ali com as rotas que vêm do Nordeste, no Norte e Centro-Oeste, migrando para o Sul, Sudeste, principalmente em Mestre. Eu falei daquela rota fluvial, lembram? Indo ali para a nossa fronteira. Eu falei de alguns tipos específicos de animais ou de produtos, né, na questão do uso desses animais em zoológicos ou cativeiros, da questão dos pets, né, da questão da vinda em comércio ilegal, né, falei um pouquinho sobre a questão histórica, né, desde o descobrimento da questão indígena, como os indígenas utilizavam já, né, a fauna e a flora ali como o meio, né, um meio de apropriação cultural mesmo, né, fazendo parte ali dos indígenas, e como isso se desenrolou ao longo dos anos, principalmente ali nos anos de 1500, no século XV, com a chegada, né, dos estrangeiros.
Falei um pouquinho da questão histórica, não só da fauna, mas também da flora, né, pessoal? Da flora de uma forma um pouco mais rápida ali. Falamos de alguns séculos, né, em relação no Brasil, as drogas do sertão, a questão do café, a questão da cana-de-açúcar, do pau-brasil, a questão do... Agora mais recente, né, a questão do cupuaçu e toda essa questão. Falei um pouquinho sobre o relatório Rentas, né, que é bastante importante. Essa associação tem muita informação. Eu trouxe diversos itens ali do relatório. Falei principalmente do comércio de aves, né, que representa aí grande parte do comércio interno brasileiro, que nutre um comércio interno, inclusive um comércio pet, né, bastante lucrativo no relatório, né, de alguns itens bastante grandes, né, um comércio que movimenta bilhões anualmente no mundo, que tira milhões de espécies no Brasil, né? A cada 10 ali, um dado um pouco mais impactante, 9 morrem até na chegada final do destino, né? Um dado um pouco mais alarmante, e outros dados que a gente comentou na aula. A questão dos indígenas, tanto no passado como no presente, e algumas questões, a própria questão da manutenção, né, de um conhecimento por parte dessa população. A questão de alguns casos mais recentes, eu não cheguei a fazer leitura, mas vocês viram a questão dos artistas, que também, né, tem essas questões. Flora, comentei agora por último, algumas organizações, principalmente a Rentas, né, que eu dei mais destaque, mas tem os outros institutos que eu mencionei. A questão de algumas operações mais recentes no governo atual e a própria, algumas operações que aconteceram nos últimos anos, né, e números, né, números que impactam, né, que pelo menos me impactou quando fui lendo também um pouco mais sobre esse tema, muitas vezes negligenciado, a gente não fala tanto sobre isso, mas é importante mencionar, lembrando que é o terceiro comércio mundial perdendo somente para armas e drogas, né? Vocês sabiam desses números? Espero que vocês tenham curtido isso tudo. Ineficácia do Estado, eu sempre trago nas aulas, porque é uma opção bastante abrangente, né? Então, tá aí para vocês. Questão da banalidade do mal da Arendt poderia ser utilizada se bem relacionada. Aqui alguns teóricos mais gerais, né? Violência simbólica de Bourdieu, questão do meio ambiente de Albert Schweitzer, com uma citação do Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, né? Um filósofo, um médico, um escritor. Aqui Copérnico também, com uma outra citação, né? Que a sabedoria da natureza é tal qual, é tal que não produz nada supérfluo ou inútil. Aqui o Albert Schweitzer falando, né, que o mundo tornou-se perigoso porque os homens aprenderam a dominar a natureza sem dominar a si mesmos. E Multibaum eu sempre trago em relação à modernidade líquida, lembrando, existe a modernidade sólida como opção de citação. Fato social de Emile Durkheim. Desculpe, imperativo categórico de Kant eu trago. Eu não sou muito fã, tá? Vou falar, não sou muito fã, assim, em relação a Kant, mas imperativo categórico é uma opção bastante abrangente, né? Utilitarismo de Bentham e Mill também é uma opção bastante abrangente, a questão de bem e mal de Sócrates, né? Aqui, para fechar, em relação às propostas de intervenção, tá? Em relação às propostas de intervenção. Tráfico nas fronteiras, né? Alguns problemas. Problemas e sugestões, né? Vocês poderiam estar no tema, falar alguns problemas e falar algumas sugestões. Problemas, falta de postos de alfândega, falta de contingente. Isso aqui já estava naquela pesquisa lá do Rentas, né, dos anos 99 a 2000. Falta de contingente, capacitação dos agentes, falta de equipamento, material adequado, grande dimensão territorial do país, falta de intercâmbio com os países fronteiriços, falta de cooperação internacional. Algumas sugestões para vocês, proposta de intervenção. Implantação de postos alfandegários, aumento do contingente e capacitação dos agentes, aquisição de equipamentos e materiais necessários, maior intercâmbio entre os países e maior cooperação internacional. Aqui, né, só falando de tráfico nas fronteiras. Como eu disse, principalmente no Sudeste e no Sul. Né, vocês poderiam citar isso aqui. Tá? Claro, em geral, basta uma proposta segundo o manual. Uma proposta de intervenção basta, mas se vocês citarem argumentos, vocês podem citar uma proposta de intervenção aqui. Tráfico na internet, alguns problemas. Né? Descrição da facilidade de compra e venda, dificuldade na identificação dos negociadores, falta de um órgão especializado no combate dessa modalidade, falta de legislação sobre o tema. Algumas sugestões. Controle e coibição de sites, né? Procure identificação permanente desses sites, inclusão nas leis de crimes ambientais. Então, olha só, interessante. Poderia se incluir nas leis de crimes ambientais o tráfico na internet, né?
Em relação aqui, tráfico nos mantenedores de fauna, alguns problemas. Facilidade de fraudar documento, facilidade na lavagem e troca de animais, facilidade na marcação adequada dos animais, falta de controle e fiscalização, sugestões de propostas. Maior fiscalização e controle dos mantenedores por parte dos órgãos responsáveis, marcação individual dos animais por meio de microchips, maior rigidez nas permissões de venda dos animais, tratamento diferenciado para mantenedores de espécimes ameaçados listas no apêndice 1 das CITES. Aqui, claro, teria que ler o relatório, mas não é necessário para vocês. Tá? Trabalho científico, né? Alguns problemas e sugestões. Utilização por parte dos pesquisadores de credenciais e autorizações oficiais concedidas às instituições para as quais trabalham. Coleta indiscriminada e desperdício de material faunístico. Atuação de empresas estrangeiras. Pouco controle e participação do governo brasileiro nos projetos desenvolvidos. Sugestões. Maior controle e participação sobre os projetos convênios, parceria com os pesquisadores de instituições estrangeiras, maior critério na coleta do material faunístico, centralização das emissões de centralização de coleta, maior cuidado na transferência de informações adquiridas, maior controle das instituições sobre os materiais de coleta de seus pesquisadores. Bastante opção, mas aqui, algumas sugestões de trabalho científico. Em relação à destinação de animais apreendidos, a gente viu no relatório que é uma outra questão. Alguns problemas, falta de locais apropriados para encaminhar os animais, tá? Alto custo de manutenção dos centros de triagem, superlotação das instituições, os poucos centros digitais zoológicos, falta de conhecimento científico para realizar a soltura. Sugestões, recursos para construção e manutenção de centros de triagem, desenvolvimento de pesquisas científicas que possam gerar conhecimento sobre a área de ocorrência das espécies, tamanho populacional, capacidade de suporte dos habitats, entre muitas outras. Né? A legislação brasileira, que eu disse que é um problema desde o início da aula, né? Não, mas não tem muita lei? Pois é, né? Mas a gente tem que divulgar mais, esclarecer mais, fazer uma aplicação mais severa, atualizar a lei, provendo, por exemplo, o tráfico pela internet. Alguns problemas disso, né? O desconhecimento da lei, a falta de cumprimento dela, né? Aqui entra a questão da eficácia do Estado. Falta de rigidez. Não, mas a eficácia do Estado, lembram que, né, isso é propriedade do Estado, né? Segundo lá, 1934. Destinação dos animais apreendidos pela legislação brasileira. Pouca consideração ao crime contra a fauna silvestre por parte das autoridades jurídicas, né? Então, pessoal, aqui eu trouxe, tá, algumas questões disponíveis no relatório do Rentas. Então, vamos lá, ó. Item 1, tá? Tráfico nas fronteiras. Alguns problemas e sugestões para vocês, tá? Item 2, tráfico na internet, uma outra questão. Problemas e sugestões para vocês também, né? Terceira questão, tráfico nos mantenedores de fauna, alguns problemas e algumas sugestões, tá? 4, algumas questões sobre trabalho científico, problemas e sugestões também. 5, né? Destinação dos animais apreendidos, também alguns problemas, também algumas sugestões. 6, aqui, legislação brasileira, alguns problemas e algumas sugestões. Então, vamos lá. Fechando algum resumo de intervenção, divulgação da lei, efetivação da lei, mais fiscalização, né, com as questões estruturais, que a gente viu que é um grande problema, questão de denúncia, penalização de agressores. Isso é uma questão de saúde pública também em relação às zoonoses, etc., questão de castração, controle de zoonose, uso das mídias sociais para debater o tema, e lembrando da questão do tráfico na internet, que é uma atualização importante na divulgação da lei, na atualização de leis, né? A adoção, uma outra questão também, e o combate ao tráfico de animais, enfim, uma série de intervenções mencionadas ainda. Valorização dos recursos naturais, conhecimento da biodiversidade brasileira, educação ambiental nas escolas, discussão de tratados internacionais da biodiversidade. Eu falei que existem diversos tratados estrangeiros, a discussão com diferentes setores antes da efetivação dos tratados, né? A gente promoveu o diálogo com eles. Investimento na flora e fauna local por empresas privadas, né? Uso de tecnologias para mapear tudo isso. IBAMA e Polícia Federal atuam em conjunto, com aumento de, né, de capacidade, aumento de investimento, etc. E aí, fazendo atualizações em leis como a Lei de 98. Muita coisa, muita coisa. É uma aula difícil, é um tema complicado, não é um tema muito simples. Se falar uma vez que o nosso repertório sobre biopirataria não é tão abrangente. Então, busquei na aula de hoje abrir a cabeça de vocês para esse tema, para esse assunto, para este temático. Certo? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me envie. Biopirataria foi o tema de aula de hoje. E é isso. Espero que tenham gostado e um abraço.